Ministério da Cultura e Vale apresentam a 5ª edição do Flitabira. Vai começar mais uma atividade do festival. Compartilhe os melhores momentos nas redes sociais. Ministério da Cultura e Vale apresentam a 5ª edição do Flitabira. Vai começar mais uma atividade do festival. Compartilhe os melhores momentos nas redes sociais. O vídeo a seguir possui recursos de legenda e libras. Apresenta cenas dinâmicas que registram diversas manifestações culturais de todas as regiões do Brasil, ambientado tanto nas ruas, nos palcos, como em grandes eventos e produções ou ambientes intimistas. O vídeo é plural, com agentes culturais de todas as idades, etnias, roupas e figurinos coloridos próprios de cada expressão cultural. A cultura é um dos mais preciosos instrumentos de democracia. É um canal de expressão plural que permite a convivência de diferentes vozes, histórias e visões de mundo. E por isso a cultura, tal qual a democracia, deve ser defendida e fortalecida. Essa é a função da Lei Rouanet, a principal política pública de incentivo à cultura brasileira. Com ela, perseguimos a missão de assegurar o acesso democrático à produção e à difusão cultural. Ao longo de mais de 3 décadas, a Rouanet permitiu que inúmeras iniciativas culturais, antes inviáveis, ganhassem o mundo. Revelou histórias, preservou tradições e transformou vidas. Lei Rouanet, há 33 anos tornando a cultura brasileira mais plural, acessível e democrática. Logos: Lei Rouanet, Ministério da Cultura, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Onde tem cultura, a Vale está. No poder criativo que nasce dos palcos, orquestras, das artes, das ruas e dos museus. Na valorização das diversas identidades brasileiras e na preservação de memórias. Onde toca um instrumento, um futuro desperta. Nas trocas de saberes, sonhos e oportunidades se concretizam. Dos projetos que todo mundo conhece, aos que todo mundo precisa conhecer, é valorizando a cultura que crescemos e evoluímos juntos. Instituto Cultural Vale. Entre Mundos e Palavras. Jeanice Araújo, Daniela Brunelli e Carol Peixoto. A roda de conversa acontece em uma sala grande, iluminada, similar a uma biblioteca, e com muitas janelas de vidro. Centralizado diante da parede dos fundos, encontra-se o local onde os palestrantes se assentam. Há um pequeno tablado onde 3 cadeiras foram dispostas intercaladas por 2 mesinhas que carregam garrafas de água e livros. De trás do tablado, cobrindo uma parte da parede, há um grande banner composto pelo design tema do 5º Flitabira, em tons de laranja, roxo, vermelho, amarelo e branco. Pendurado no lado direito do banner se encontra uma TV que passa ao vivo a roda de conversa em questão, junto com o intérprete de Libras. Diversas cadeiras foram dispostas na sala, de frente para o tablado, destinada para a plateia. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é Jeanice Araújo, uma mulher negra de cabelos curtos rente à cabeça de tom loiro platinado. Ela traja vestido midi de mangas curtas de tom laranja. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. A segunda pessoa sentada é Daniela Brunelli, uma mulher branca de cabelos lisos e loiros, cujo comprimento lhe vai até os ombros. Ela traja camiseta de botões regata, de tom verde claro, e calça jeans. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. A terceira e última pessoa sentada é Carol Peixoto, uma mulher branca de cabelos longos, ondulados, de tom escuro. Ela traja vestido longo de botões e mangas curtas, preto, estampado em tons de verde.
Usa óculos redondos de aro preto e leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. Ao longo da roda de conversa, eventualmente os palestrantes leem trechos de livros. No canto inferior direito do vídeo em questão estão do início ao fim os intérpretes de Libras. Estes se intercalam ao longo do vídeo entre diferentes mulheres e homens que trajam blusa preta. Eles traduzem simultaneamente tudo o que é falado. De tempos em tempos, a plateia é filmada e está cheia. No canto inferior direito do vídeo em questão, lê-se Quinto Fli Tabira. O mundo vivia um trauma de Segunda Guerra, né? Estávamos no período de pós-guerra. O Brasil enfrentava o Estado Novo, Getúlio Vargas, marcado pela censura, pelas perseguições e por um sentimento coletivo de medo e incertezas. Neste caso, qualquer semelhança com os tempos atuais, infelizmente, não é mera coincidência. Nesse contexto, a poesia se tornava resistência, um modo de afirmar o humano em meio à tentativa de desumanização. Passado 80 anos, A Rosa do Povo segue sendo uma obra viva e urgente. Drummond fala de um tempo de angústia, de desigualdade e desesperança, e, ao mesmo tempo, de uma profunda fé na palavra e no gesto humano. Hoje estamos seguindo atravessados por outras guerras: Palestina, Ucrânia, Brasil. Não podendo deixar de citar os últimos fatos do dia 28 de outubro, que, por uma infeliz coincidência, no meu aniversário, vivenciamos mais uma chacina no Rio. Mais de 100 vidas negras periféricas foram tombadas por uma violência que muitos insistem em naturalizar, mas que escancara a nossa herança colonial e racista. Um país que ainda precisa aprender a reconhecer a dignidade de todos os corpos. Falar sobre literatura e saúde mental nesse contexto é também falar sobre sobrevivência. O adoecimento mental não é apenas individual, é coletivo, resultado de uma sociedade que adoece junto com as desigualdades, com o racismo e a falta de direitos, e a ausência das garantias fundamentais, sobretudo o direito à vida. E é por isso que acredito profundamente no poder da palavra, porque, nesse cenário, ela pode ser o que resta, a ponte, o abrigo, o gesto de cuidado, num país tão marcado por sujeitos feridos e violências. Para mim, é uma honra imensa mediar essa mesa, que também é um encontro feminino, tecido pela sensibilidade, pela escuta e pela generosidade. Tenho comigo aqui duas mulheres cujas trajetórias são tão ricas quanto diversas. Duas psicólogas que fazem da palavra, seja na clínica, na academia ou na literatura, um lugar de elaboração, resistência e esperança. É com muita alegria que compartilho a palavra com vocês aqui hoje. Dani e Jeanice. Que este seja um espaço de diálogo e respiro, um tempo para refletirmos sobre a literatura, como a literatura pode nos ajudar a cuidar, não só do corpo, mas, sobretudo, da nossa humanidade e da nossa cabeça. Peço que cada uma de vocês se apresente e fale um pouquinho para a gente um pouco da literatura e como a literatura atravessa a vida na escrita e na escuta, nas experiências do cotidiano de vocês. Boa tarde. Prazer estar aqui nessa mesa com a Carol, na sua estreia. Eu vou me apresentar fisicamente, como ela falou, né? A minha autodescrição: sou branca, 1,68 m, estou vestindo uma calça jeans, sapatos pretos, blusa verde. Meus cabelos são médios, um pouco loiros, de luzes. Bom, a escrita, ela sempre fez parte da minha vida, desde que eu tenho consciência, né, de lembranças, né, no grupo escolar, eu ter feito concurso, ganhei concurso de redação, mas a leitura, diferente da escrita, não. Eu nunca fui uma pessoa de ler. E é algo difícil da gente encontrar entre os escritores alguém que não teve aí um caminho com a leitura. Para mim, livro era perder tempo. Eu tinha muita coisa para imaginar, muita coisa para ver, e eu achava uma obrigação escolar. Mas as minhas escritas, elas sempre
se colocaram presentes a partir desse olhar para o mundo. Então, eu escrevia por afeto, muitas eram as cartas, quando ainda não tinha computador, mensagens, textos reflexivos, vários cadernos de anotação de outras frases que me tocavam. E, ao longo da minha trajetória como psicóloga, sempre fui convidada a escrever também. E eu fui reunindo esses textos e, uma hora ou outra, alguém lia um texto e me perguntava: você não tem vontade de escrever um livro? E não era uma intenção, mas de tanto ouvir isso, eu comecei a pensar na ideia. Mas da ideia até eu concretizar foram muitos anos. E essa escrita, né, se deu aqui um compilado de crônicas e poesias, no Talvez Você Se Encontre Por Aqui, onde eu falo de encontros, desencontros, sobre de encontros e desencontros com pessoas, com ideias, né, as minhas reflexões, a minha forma de ver o mundo. E eu acho que a leitura ela traz essa possibilidade da gente passear no universo do outro. Então, tudo que passou pelo meu universo, que não escapou das minhas observações e que coube nesse livro, porque tem vários outros textos escritos, mas eu fui fazendo aqui um apanhado de algumas coisas que esse olhar se mistura pessoalmente e profissionalmente com tantas escutas. E a partir da publicação ano passado eu estava aqui no FLI, divulgando, né, lançando aqui, depois do lançamento na Bienal em São Paulo. E nesse um ano, realmente, foram várias transformações a partir do livro. Aí eu descobri que o livro não é aquele que você escreve, é aquele que o outro lê, né? E o que toca no outro e o que retorna para mim, e o que retorna principalmente de uma das intenções que eu falo que eu ainda não descobri porque que eu escrevi verdadeiramente, porque cada hora eu penso que, nossa, acho que foi por isso, acho que foi por aquilo, né? Mas uma das intenções claras para mim hoje, muito consciente que eu tenho, é de promover esses encontros mesmo, é de levar essas reflexões para o diálogo, né? A questão da saúde mental hoje não é mais individual. A gente não pode pensar em estratégias só de autocuidado. Não dá mais, né? A gente precisa de pensar em estratégias coletivas. O adoecimento é coletivo. E essa é uma das grandes intenções que eu tenho. Então, é um prazer estar aqui com vocês e obrigada pela presença de todos. Boa tarde, eu sou a Gianice, meu apelido é Teca, eu sou quilombola, da comunidade quilombola de São Pedro, que fica na zona rural de Santa Maria de Itabira. Vou iniciar a minha audiodescrição. Eu tenho 1,65 m, sou gorda, estou com cabelo raspado, platinado, representando uma estética nevô, uma estética que vem da favela. Estou com um vestido laranjado vivo, que representa a estética quilombola e de África. Sou bochechuda, tenho um sorriso largo e estou de tênis branco e argola dourada, que também carrega aí a marca de onde que eu venho. Então, de onde que eu venho, né, a minha cultura, o meu povo, ou a diáspora negra, que vem aí grande parte da cultura banto, né, que forma a cultura brasileira, a cultura mineira, nós somos povos de oralidade, tradição de oralidade. Eu não sou da letras, né, eu sou da psicologia, então, quem for da área, se eu contar alguma coisa que não for dentro do que é discutido, vocês fiquem à vontade para me sinalizar e trazer a versão de vocês.
a escrita, os escribas, o alfabeto, as letras, elas foram destinadas a um tipo de povo e pessoas abastadas, pessoas ricas. Então, a letra, a escrita, não que na cultura africana não existisse, porque também existe leitura escrita e oralidade. Mas a gente preferia a oralidade para poder abarcar toda a comunidade, né? E a leitura, o alfabeto que vem aí dos árabes, eles vêm com a intenção de trazer uma divisão, uma hierarquia social, né? Que começa lá na filosofia de Platão, e a gente sabe que a filosofia grega, né, que vem de Grécia, ela não é a única, né? Cada povo, cada comunidade tem a sua filosofia, tem sua cosmologia, e eu venho de uma filosofia quilombola africana, né? Então, a gente tem outros modos de ver e pensar o mundo. Então, na filosofia grega ou em Platão, há uma divisão da sociedade. Platão que constrói a dimensão de república, inclusive a que a gente vive aqui. Então, é hierarquizado quem são os trabalhadores, quem são as guardas e quem são os intelectuais, os letrados, que esses, sim, devem criar a lei e decidir por todo o restante. E na minha comunidade não é assim, né? Ninguém é melhor do que ninguém, todo conhecimento é válido. Só para dar uma pequena introdução. Então, a escrita, para nós, ela entra num lugar de exclusão. Quando os contratos de terra ou chega as escrituras no quilombo, todo mundo da comunidade quilombola, a maioria tem o conhecimento aí pela oralidade, não pela escrita, e os fazendeiros começam a roubar as nossas terras, porque eles chegavam com as escrituras e falavam assim, agora tem que registrar. E todo o acordo que era feito por boca perdeu o sentido, o significado. O meu território, né, aonde que eu moro, todo contrato lá é feito de boca, a terra. Não tem escritura, não tem inventário, porque isso é da nossa tradição, é do nosso povo, porque a palavra tem poder, né? A palavra, dentro da cultura quilombola, dentro da nossa perspectiva, ela é viva. A palavra ela entra pelo corpo, pelos poros. Então, quando a gente pensa a cura pela palavra, a gente está buscando uma raiz ancestral africana, quilombola, numa perspectiva de uma palavra viva que transforma o corpo, né? Então, a gente começa a sofrer muito quando a gente vai para as escolas escrituradas. Quem traz as universidades são os jesuítas, e a gente começa a ficar excluso e precisa aprender a ler e a escrever para poder não ser mais enganado. Então, o maior incentivo que a gente tem desde criança é que o estudo é a única possibilidade de fazer com que a gente não morra de fome e tenha saúde, porque aí a gente vai conviver com o mundo do colonizador, né? Aí a gente vai começar a inserir nesse mundo, porque a gente foi excluído, porque hoje em dia a escrita a escrita, né, ela domina muito os espaços. Então, a minha avó não foi alfabetizada, o meu pai não foi, né? Então, eu venho nesse lugar, sim, né? Eu tinha uma tia que foi professora no Quilombo, tia Teco, né? Ela já faleceu. Então, a gente nunca conseguiu se enxergar nesse lugar da escrita, porque isso foi arrancado de nós e de forma proposital. Então, quando a gente começa a acessar os espaços, a gente é ensinado que tem uma regra para escrever, tem um padrão para escrever. E quando eu entro para o mestrado, eu começo a ter crise de ansiedade, de pânico, por quê? Eu pensava assim, eu não vou conseguir escrever a dissertação, porque a escrita que eles querem e exigem
ela descaracteriza o meu ser. E eu escrevo com o corpo, porque eu sou um ser integrado. Eu não consigo, na cultura quilombola, a gente não é dividido razão e emoção. E dentro dos espaços acadêmicos, isso é proibido. Agora, nem tanto, graças a Conceição Evaristo, com o método e conceito de escrevivência. Inclusive, eu dedico esse livro a ela. Esse ano eu fui aluna dela presencialmente lá no Rio. Então, a minha orientadora de mestrado fala assim, vai ler literatura. Eu cheguei procurando ler livros teóricos, ela está assim, vai ler Conceição Evaristo. A minha orientadora é uma mulher branca do Sul, mas que tem letramento racial. Falou, vai ler Conceição Evaristo. E eu me apaixonei, e eu fiz uma oficina literária com a Esther Mambrini, que ela me ensinou a escrever narrativa, o método, que ela fala que escrita é treino, como recurso autoral. E eu fui fazer, isso foi em 2022, viu, gente? E, nisso, eu me descobri escritora e escrevi Memórias Quilombolas, que são 15 contos em 30 dias. Eu escrevi esse livro em 30 dias para participar do prêmio Carolia. Ela leu. Uma pessoa que tinha medo de escrever, achava que não ia conseguir escrever a dissertação, por não saber fazer uma escrita hegemônica. A orientadora usa a literatura como estratégia, porque literatura eu sei escrever, e fiz a dissertação, agora estou no doutorado. O texto da dissertação está caminhando aí, já está quase o livro pronto para ser publicado. Mas, mais do que isso, já vou encerrar. O que a escrita e a literatura têm possibilitado para mim, meu povo? Fazer um registro textual, fazer um registro escrito de um saber e de um conhecimento que é milenar e que é transmitido pela oralidade de geração em geração e que tem se perdido por causa dos ataques aos quilombos, ataques às favelas. Então, o nosso povo tem sido assassinado. E quem vai contar essas histórias? Onde a gente vai achar essas histórias escritas? E, para viabilizar toda uma sociedade brasileira entrando, que eu nomeio dessa forma, numa disputa territorial epistêmica. Então, eu estou no doutorado escrevendo e registrando um conhecimento milenar que é a psicologia quilombola. O quilombo tem psicologia, e é uma psicologia milenar e não secular como a psicologia ocidental. Né? Porque o ser no quilombo ele não é individual, ele não é sujeito, ele é coletivo. Então, a literatura ela chega para mim nessa força, me dando a possibilidade de reescrever ciência negra, africana, quilombola e entrar nos espaços literários de disputa como esse que eu estou aqui agora. Obrigada. E, olha, podendo indicar os dois livros, a gente vai ter um momento aqui de que cada uma vai ler uma parte do seu livro que dialogue com o tema, mas para dizer que o da Dani, eu consegui ter um tempo de imersão para poder ler, mas o da Gianice, eu estava dizendo para ela ontem que o livro escrito em 30 eu li em 1, e sem o menor sofrimento, porque é um livro incrível e muito fluido, de uma leitura muito, muito viva, né? E que fala muito desse lugar do quilombo, da cultura viva e da oralidade. Mas vamos lá. A Janice até se adiantou um pouquinho pela pergunta que eu vou fazer agora, mas vai ser uma ótima oportunidade para você também, a partir da pergunta, se quiser falar um pouco mais para todo mundo sobre esses referenciais dos itãs, dos adinkras, dessa simbologia africana, para que as pessoas também entendam um pouquinho sobre a perspectiva para além da nossa perspectiva, né, ocidentalizada, tá bom? Mas eu queria entender de vocês de que forma que a literatura pode se tornar um espaço de cuidado com a subjetividade, um território onde a escrita e a leitura nos devolvem o fôlego, o sentido e a coragem de seguir. O primeiro ponto
que eu acho que foi uma virada assim no meu processo com a literatura é que eu lia só livros técnicos. A partir do momento que eu comecei a ler na faculdade, eu lia psicologia. Em algum momento eu comecei a ler também filosofia, mas tudo voltado assim para a minha área. E a literatura, ela realmente surgiu quando eu comecei o meu trabalho, minha formação com mindfulness, que é uma abordagem da psicologia que a gente trabalha a atenção, a intenção de estar atento aqui e agora, no momento presente, trazendo essa consciência, né? Saindo do automático, daquilo que a gente está só reagindo às coisas, né? E passando a fazer escolhas. Nesse momento que o mindfulness começa a fazer sentido para mim, eu tinha muita dificuldade de sentar para meditar. E mindfulness não é só meditação, mas é também, né, a gente utiliza da ferramenta da meditação. E quando eu sentava para meditar, eu dormia. Era a mesma coisa que acontecia com o livro. Eu sentava para ler um livro e eu dormia. Então, eu comecei a ler andando. Assim como o mindfulness também, eu pratico muito mais mindfulness em movimento do que sentado, porque eu relaxo e durmo. E o objetivo não é relaxar, o objetivo é estar consciente, atento, fazendo ali aquele exercício. Então, a literatura começou a fazer sentido, que assim, não tem que ser útil. É algo para eu parar, para eu mergulhar e enxergar outros olhares mesmo, porque através da literatura a gente vai tendo acesso a um universo que não é nosso. Eu já tenho esse privilégio no consultório, porque eu tenho várias histórias ali o tempo inteiro, né? Então, eu passeio por muitos mundos, mas a literatura começou a fazer muito sentido quando eu comecei a sair das coisas práticas, porque sou muito prática e tudo tem que ter um motivo para fazer. Tudo, assim, eu tenho um monte de coisa para fazer, tenho que estudar, tenho que trabalhar, tenho que... Então, o lazer, as coisas supérfluas, que para mim era uma coisa assim, só para quem tem tempo, e eu não tenho tempo. E aí aquele tempo é um tempo que começou a ser um tempo de qualidade. E a literatura, ela traz isso, e aí ela, para mim, ela é uma ferramenta de atenção plena hoje, ela é como uma prática meditativa, porque não é possível você ler e fazer alguma outra coisa ao mesmo tempo. Ou você está ali presente, mergulhado, ou você não consegue chegar no final do parágrafo. Então, esse é o primeiro ponto que eu acho que ela traz uma contribuição. Além do autoconhecimento, da autorrealização, da possibilidade da gente trabalhar a empatia. São tantas camadas que a literatura traz. E quando a literatura ela pode ser compartilhada, que também faz parte do meu trabalho, tanto no consultório, que eu sempre indico livros, eu empresto meus livros, e a gente conversa, dialoga sobre os temas, como clubes do livro, a Priscila está aí, a gente já coordenou clube de livro. Aí, a literatura promovendo encontro de ideias. Para mim, esse momento onde a gente está tão apreensivo, eu acho que o sentimento mais presente é o medo, e com medo a gente só pode estar num modo de defesa ou de ataque, não sobra muito mais o que fazer, né? E aí a gente, através desses encontros, dessa possibilidade de descobrir, de discutir obras, de discutir sentimentos, de discutir questões que são essencialmente humanas, né? Essa possibilidade a literatura traz, além de trazer as relações, os laços. Porque o que eu mais escuto no consultório é solidão. Como é que a gente pode estar sozinho num mundo tão conectado, tão cheio de pessoas se sentindo sozinhas, né? E aí as conexões profundas, porque a gente já não tem muito tempo para sentar aí
e conversar, escutar o outro. Escutar sem dar opinião, escutar sem fazer referências a si mesmo, né? Eu acho que é uma possibilidade de a gente sair desse autocentramento. Essas são só algumas, né? Eu vou compartilhar uma experiência recente, né, no doutorado. A minha orientadora, a Cláudia Maiorga, ela pediu para cada estudante apresentar a metodologia de pesquisa. E a minha metodologia de pesquisa, e não é estilo de escrita, é método de pesquisar e método de fazer pesquisa, é a escrevivência de Conceição Evaristo. E a gente tem observado no meio acadêmico uma dificuldade das pessoas entenderem o que é escrevivência, o que é relato de vida, o que é história de si, né? A Conceição sempre traz isso. E eu fui dar uma aula, fui fazer uma apresentação do trabalho, do método para minha turma, perguntando se, pelo texto, eles conseguiam identificar o que é escrevivência. Porque a escrevivência, ela é uma forma de trazer ali para o texto, para a escrita, que, quando a leitora ou o leitor entra em contato, há uma transformação, há um encontro, há uma reflexão, há um impacto no corpo. Então, a leitura ela também é viva. Aí eu coloquei 2 trechos literários, não falei qual que era, trecho 1 e trecho 2, e pedi para os meus colegas do doutorado conseguir identificar qual que era escrevivência e depois narrar qual o sentimento que eles tiveram ao ler cada texto. Então, o texto que era da escrevivência foi um texto que resgatou memórias, traumas, ressignificações, lembranças de um passado que estava bem guardado, emoções, ressignificações, e foi um trechinho pequeno, né? E o trecho que não era escrevivência, embora eles não sabiam qual era a diferença de um para o outro, foi trecho que eles não tiveram esse impacto na emoção, no corpo, né? Isso que eu estou trazendo não é necessariamente o conceito, né? Mas a escrevivência também, eu acredito que não é um conceito, mas é algo feito, presente. E a Conceição Evaristo, junto com ela, tem a Jonê, a Luísa, o Abraão, a Fátima, que têm sistematizado e pensado esse método, né? Então, quando eu penso em literatura, eu penso na escrevivência, que, na minha percepção, ela já existe e já está na comunidade negra desde sempre, mas foi barrado por um padrão aí do que é literário ou não. Um escritor, uma editora de São Paulo, criticou bastante o meu livro, falando que era muito pessoalista, né? Então, aí a gente ainda vê aquilo, né? Literatura tem que ser aquilo que é distante da realidade, distante da emoção. Então, eu penso na potência da literatura, a como ela é feita, de que forma ela é pensada e dialogada, como um recurso transformador. Transformador de quem lê, de quem acessa. Eu nunca me identifiquei com a literatura tradicional ensinada na escola, no ensino médio. Eu não sei nenhum desses livros clássicos, não sei contar, não li, porque eu fui ensinada a ser resistente, né? Nós, quilombolas, não fomos colonizados, a gente tem nossas estratégias. Eu só absorvia aquilo que fazia sentido para mim. E a primeira experiência de uma leitura com sentido foi o conto Ana da Venga, do livro Olhos d'Água. Eu comecei a ler o conto de Ana da Venga e fui dormir. Não deu tempo de ler o conto todo, fui dormir. E
eu sonhei com o final do conto. Eu estou assim, meu Deus, o que está acontecendo? Eu estou sonhando com livro de literatura, com conto. Eu sonhei que Ana da Venga tinha abandonado... o da Venga tinha abandonado a Ana da Venga, como todos os homens fazem, porque tinha sumido, ela não sabia onde que ela estava. Então, assim, esse homem tá... Eu sonhei com o final do livro antes de ler. Então, assim, esse vagabundo desse da Venga está com outro, e Ana da Venga está aqui penando, esperando por ele. Na hora que eu vou ler o final, Ana da Venga tinha sido fiel, parceiro, e ele foi assassinado pelo tráfico. Não deixa explícito. E, na hora que eu vou fazer reflexão, eu falei assim, a história da mulher que é traída é a minha história. E, quando eu vejo que Ana da Venga não foi traída, me dá uma outra possibilidade de sonhar com relações amorosas saudáveis. Então, para mim, a literatura negra, a escrevivência, ela tem esse poder. Eu queria pedir para vocês que escolhessem um trecho ou um poema do livro de vocês e apresentassem para a gente, a partir, né, do que vocês estão dizendo, de tudo que eles trazem, e como a literatura faz emergir, né, todos esses sentimentos, todas essas referências, todas essas apropriações que a gente vai fazendo e vai construindo ao longo da vida. Difícil escolher um, né? Eu deixei separado aqui 2. E eu estou na dúvida entre eles até agora. Mas eu vou falar desse contexto mais dessa encruzilhada da saúde mental. E depois, se no final der tempo, eu leio o outro, que é pequenininho. Bom. A humanidade não está perdida. A sociedade vive doente, seja individual ou coletivamente. Sofre de transtornos mentais à falta de caráter. A humanidade precisa ser tratada, educada e reeducada, jamais abandonada. Problemas complexos não se resolvem com visões reducionistas. A violência sempre achará lugar enquanto a paz for um discurso ao invés de um comportamento. Ao presenciar atitudes violentas e recorrentes, podemos nos aprisionar em falas carregadas de ódio e desesperança. Precisamos buscar urgentemente o amor em ação. Dizer que a humanidade está perdida é desistir do trabalho de se fazer digno da vida. O ser humano é capaz de cometer atrocidades, assim como é capaz de evoluir. O inferno são os outros, e o paraíso também. O nada justifica a violência. Temos escolhido o mesmo. Jura? Ó, que sintonia! Eu deixei uma página com essa frase, que é uma frase que eu levo para todos os momentos. Quando a gente está com raiva, quando a gente está indignado, quando a esperança está escassa, muitas vezes a gente começa a pensar que justifica algum tipo de violência, né? E é a hora que a gente precisa realmente se lembrar, né, da esperança, trazê-la, né? O Alexandre Coimbra está aí, eu estou doida para encontrar com ele. Hoje tem mesa dele de novo. Vai ser agora, agora, depois da minha aqui. O Alexandre também é psicólogo, formou também na FUMEC em Belo Horizonte, é mineiro, mas não mora mais em Minas. E ele é um escritor que eu admiro muito. Ele diz, né, no último livro, no último mais recente livro dele, que a esperança a gente planta, né? E aí
esse esperançar também, né, que já foi falado por outros autores, que é sempre uma ação, não é uma ideia, não é um sonho, não é, né, eu chamo da utopia saudável, é aquela que nos faz caminhar em busca de algo melhor, né? E a gente dá um passo e aí a gente vê que tem mais um tanto de passo para dar. Antes de ler um trecho do Memórias Quilombolas, eu queria dizer que o quilombo, ele reflete, na minha percepção, a identidade do ser brasileiro, né? O quilombo é uma sociedade onde que negros, indígenas e brancos se organizaram contra a sociedade escravocrata. Então, todo o conhecimento, todo o povo e todas as pessoas são bem-vindas dentro do quilombo, podem fazer parte do quilombo, desde que não esteja lá para expropriar e roubar, né? Jesus de Araújo fala: nem todo negro é quilombola e nem todo quilombola é negro. Então, o nosso conhecimento quilombola é um conhecimento e um saber que está a serviço de toda a sociedade, porque a gente faz parte desta mestiçagem, não no sentido da violência racial, mas na mestiçagem no sentido da confluências de culturas, saberes, sem se perder da nossa identidade. Então, muitas vezes, as pessoas têm associado o conceito de quilombo ou espaço do quilombo como um lugar só de pessoas negras. Essa não é a realidade, né? E muitas pessoas têm trazido a palavra aquilombar e aquilombamento desvinculada totalmente de um território como um ato político e sem ter quilombolas, né? Nada sobre nós sem nós. Então, eu vou ler um trecho. Não tem o livro impresso, gente. Foi produção totalmente autoral, com a ajuda do quilombo, sem edital, sem patrocínio. Nada que eu tento, eu consigo ser aprovada, porque eu acho que eles ainda estão esperando uma literatura mais dentro da caixinha, né? Então, o PDF do Memórias Quilombolas está disponível gratuitamente. Tem um link na bio do meu Instagram. Então, quem quiser pode baixar, compartilhar, né? Eu vou ler um trecho aqui. Sem entender o que seria esse lugar, observa as pessoas e se aproxima de uma mulher que aparenta ter idade parecida com a sua. Está sozinha e fuma um cigarro. Com gentileza, Rosa Negra aborda. Boa tarde, tá boa? Você pode me dizer o que é esse lugar? A mulher cai em prantos, constrangida e sem entender como o simples pedido de informação causou essa reação. Rosa Negra cala, esperando. A dona enxuga as lágrimas e explica. Aqui é um cemitério-parque e meu sobrinho de 22 anos está sendo velado. Boa em confortar as pessoas, oferece um abraço para a mulher que sofre a morte precoce do sobrinho. Não durou o tempo de consolar, pois o abraço foi interrompido por gritos vindo do lado de dentro do galpão. Corre, deita no chão, é tiro. Assustadas, correm para a pequena construção na área verde. Caladas e com medo, se escondem ali. Rosa Negra vê a medalha de São Bento no pescoço da dona e já puxa a oração. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu nos oferece, bebe tu mesmo teu próprio veneno. Rezaram juntas repetidas vezes a oração, até silenciar a gritaria e os disparos. Prazer, meu nome é Cida, mas pode chamar de Preta, meu apelido.
se apresenta a tia do menino. Prazer, Preta, sou Rosa Negra. Mais uma vez se abraçam e Preta agradece por ter puxado a oração e por ficarem juntas no momento do sufoco. Saem do que entenderam ser o banheiro dos couveiros em direção ao espaço onde o sobrinho de Preta era velado. Sentindo confiança em Negra, Preta desabafa. Meu sobrinho, coitado, trabalhador, responsável, não bebe, não fuma, foi no baile de favela lá no Boqueirão e levou tiro de polícia. A irmã de Preta se aproxima das duas e, com a voz atropelada, conta o ocorrido. Estava achando que meu filho era o Zoim. Vieram no velório procurando o Cabelinho, parceiro do Zoim, donos da boca do Boqueirão. Os policiais deram um tiro para o alto. Olha o teto aí marcado de bala. Chegaram perto do caixão e viram que o meu filho não era quem procurava. Matam primeiro para depois saber quem é. Choram sem lágrimas, secas pela dor e injustiça. Rosa Negra pede para a Preta acompanhá-la até o lugar que acreditava ser uma das lojas. Na agora conhecida Capela Ardente, vê o corpo do jovenzinho, faz orações e se despede da mãe. Talvez impactada pela sinergia. Na hora que a Dani estava lendo o texto dela, eu falei, foi exatamente o que eu tinha separado. Como a Janice não tem o livro, eu tive acesso ao PDF, posso estar muito enganada, mas acho que esse trecho está na página 78, que foi uma página que me marcou muito. Mas, enfim, uma sinergia, assim, né? Pensando na temática e no que foi proposto. A gente está caminhando para o fim, infelizmente, o tempo passa rápido quando a prosa é boa. E aí eu queria que vocês fizessem a consideração final, e aí, se a gente tiver um tempinho, fazer a leitura de um poema da Rosa do Povo, de Drummond, que vocês tenham entendido que dialogue, né, com o livro de vocês e com a obra de vocês. Eu vou ler um trechinho que é já um texto para o próximo livro, que eu não sei quando ele vai existir de fato, pode demorar mais 40 anos, mas é algo muito pertinente aqui para mim, que faz sentido. A literatura aponta o caminho da saúde pela humanização. E, em contraponto à nossa cultura utilitarista, acessamos um tempo e um espaço de uma finalidade sem fim. Para além de cuidar da saúde, que possamos nos nutrir daquilo que nos faça lembrar de que a nossa existência importa, sem métricas, sem metas, sem ter que chegar a um resultado. Que possamos descansar na consciência de podermos apenas ser o que já somos ou escolher caminhos que ainda não estão acessíveis, mas que se fazem necessários para que não nos aniquilemos sem a arte. Que possamos estar juntos pelo simples e complexo motivo do encontro com tudo que nos envolve. Obrigada. Tem um poema, né, que chama... no livro Rosa do Povo, né, chama O Medo. Então, eu vou ler um trechinho que dialoga muito com a experiência de ser negra em uma sociedade colonial. Né? Quem aqui, inclusive eu, nunca atravessou a rua quando viu um corpo negro, né? Com medo de ser assaltado, né? Fiquei com medo de ti, meu companheiro moreno. De nós, de vós e de tudo. Estou com medo da honra. Assim nos criam burgueses, nosso caminho traçado. Por que morrer em conjunto, se todos nós vivêssemos? Né? E esse poema ele traz muito uma dimensão do que a gente, enquanto povo negro, vive. Eu passei um incidente aqui em Itabira, né? Eu bati o carro da minha irmã no meio-fio, na Afonso Pena, na João Pinheiro, 00:30. Eu vi o carro da polícia, eu só sentia medo. Eu estou assim, oh, meu Deus do céu, está só eu de mulher sozinha aqui nessa avenida. Ai, meu Deus do céu. Porque eu ainda estou muito com o pensamento
voltado para a realidade de uma vida muito urbana e agitada que é a capital. Então, a gente vive sobre estresse. Não é à toa que nós somos a população com maior índice de diabetes e hipertensão. Isso tem relações aí com os impactos de ser negra no cotidiano. E eu queria... vai ter mais consideração? Não, podem fazer as considerações finais. finais. Eu vou fazer uma consideração final aqui, para a gente sair daqui. A gente entende na comunidade quilombola, eu vou falar assim, Nego Bispo fala que a alegria, a felicidade é uma resistência. Ele tem uma frase que ele fala assim, falar de nós perdendo, todo mundo fala. Eu quero falar de nós ganhando. Então, eu quero encerrar a minha fala aqui lendo uma oração, uma oração que uma benzedeira faz para cuidado em saúde mental, que eu acho que é uma oração que... Acho que todos nós queríamos poder ir numa benzedeira, né? Que é gratuito, né? É gratuito, benzer, né, gente? Para mim, a benzedeira ela representa muito o lugar do cuidado em saúde mental. A gente vai na benzedeira, fala o que a gente está vivendo, ela faz uma oração e a gente sai de lá bem. Então, tem um capítulo do livro que chama Embaraços na Vida, que são contos que eu falo da relação em saúde mental, tanto numa perspectiva das pessoas do jaleco branco, quanto na perspectiva do quilombo, e como esses saberes se relacionam, né, e podem nos ajudar aí. Então, tem a reza, que é da tradição aí do benzimento, né, que é benzedura para afastar a doideira. Vai-lhe-me Santa Quitéria, santa de grande valia, e me valha noite e dia, e quando eu disparatar, ela que traga uns santinhos para eles me agarrar. Senão, me agarra aos justos. Fico mal do cabeço, não sou capaz de pensar. Acode, Santa Quitéria, acode-me a mioleira, pois só tu me entenderás e tu, dindinha doideira. Vale no Santa Quitéria. Gente, queria muito agradecer a presença de todos vocês, agradecer a presença da Dani, da Jeanice, a generosidade com que estão tratando a minha estreia em mediação. Foi muito importante para mim poder participar exatamente dessa mesa em que a gente vê na encruzilhada encontros, né? Que nem sempre a encruzilhada ela vai significar ruptura, ela pode significar também uma mudança de visão e de concepção de mundo em que caiba todo mundo, né? Então, queria muito agradecer a presença de todos, a presença de vocês, convidar para seguir acompanhando a programação do FLI. Agora, em seguida, temos mesas, temos oficinas, e dizer da minha alegria, agradecer mais uma vez ao Afonso, à produção do FLI, a todos pelo convite de poder estar aqui esse ano, né, fazendo parte desse projeto.